Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Saiu o relatório referente ao mês passado, outubro, do VSLH11, esse fundo imobiliário high yield de papéis que eu tenho na carteira, tenho acompanhado. Acredito que nos patamares de preço atual é um preço realmente que pode estar me chamando a atenção, mas eu vou deixar claro que isso aqui não é uma indicação de investimentos. E tudo que eu estou falando aqui são coisas públicas que eu trago para vocês e tem um pouco de opinião. Inclusive, caso a sua opinião seja diferente da minha, eu quero que você coloque nos comentários para que a gente cada vez mais tenha um bom diálogo e cada vez entenda melhor os nossos investimentos. Quanto mais a gente conversar, eu e vocês, sobre os nossos investimentos, melhor vão ser os nossos resultados. E vamos aprendendo cada vez mais com isso. Começar os dados no Fundos Explorer, o fundo está R$ 9,00, agora eu olhei agora, estava R$ 9,03. R$ 9,00, isso dá um PVP atualmente de 0,86. Estou muito curioso, porque eles desconsideram a marcação ao mercado quando eles têm o PVP. E a partir de janeiro, todos os fundos vão ser obrigados a usar o PVP, a marcação ao mercado, para gerar o seu valor patrimonial. Acredito que esse valor patrimonial nas taxas atuais de juros, na hora de marcar o mercado, vai cair em janeiro, tá, pessoal? Vamos esperar, aguardar para ver. Mas hoje o PVP dele está 0,86. O último provento foi 12 centavos, que deu um dividend yield de 1,33%. Um dividend yield alto. Se a gente olhar o histórico, você pode ver que ele vinha pagando menos, 7 centavos, 12 centavos, 10 centavos e 12 centavos novamente. E nesse mês, esse último de 12 centavos, a gente esperava um pouquinho mais nesses outros meses, que esse aqui principalmente, que a inflação ainda estava alta, e agora a deflação pudesse bater um pouco nele. Mas será que ele vai manter esses 12%? Essa é a grande pergunta. Esses 12 centavos, essa é a grande pergunta que a gente quer que o relatório gerencial traga isso para a gente. É o relatório gerencial de outubro, traz aqui as informações do mercado, eles estão beirando 100 mil cotistas, né? Está com 88.920 cotistas. O fundo não é tão grande, tem 314 milhões de reais, isso facilita em caso de girar. E vamos ver quais são as principais alterações que eles fizeram na carteira nesse ano. Eu já olhei antes, é lógico, né? Deveria ter marcado aqui para vocês, mas as principais aqui movimentações são essas aqui. Teve um pré-pagamento da unidade de CRI Ceramar 1, 2. Gente, quando tem pré-pagamento, quer dizer que o devedor foi lá e pagou antes a dívida. Ele não tem como ele fazer um milagre de não querer receber esse pré-pagamento. Então, houve esse pré-pagamento e, como consequência, o recebimento de uma multa de 2% sobre o saldo devedor da operação. Então, acabou dando um bom resultado aqui. Um pré-pagamento e fez uma venda de 202.861 unidades do CRI Campo das Flores ao preço da curva. O que é o preço da curva? Não foi marcado ao mercado, foi marcado o preço da curva. Por exemplo, ele investiu R$ 1.000 e passou-se um ano. A taxa era IPCA mais 3. O IPCA foi 10, mais 3, 13. Para marcar na curva, você pega os R$ 1.000 e coloca os 13%, 1.130, e pronto, está marcado na curva. Marcou na curva e vendeu. Então, vendeu bem. Quando se vende na curva, vende bem, principalmente em época que as taxas de juros estão altas demais. É bom vender na curva. Quando as taxas de juros estão baixas demais, é bom vender na marcação ao mercado. A compra de 2.123.479 unidades do lote do fundo imobiliário lote metro quadrado. Esse lote metro quadrado, ele comprou do Tord 11, tá? Isso aqui ele comprou do Tord 11, ele está todo mês comprando alguma coisa do Tord 11 para gerar um pouquinho mais de caixa lá. Eles fazem um comentário aqui sobre os 3 meses de deflação e o acumulado dos últimos 12 meses. Dessa forma, espera-se um quadro inflacionário controlado na economia no curto prazo. Fato relevante, publicado em 31 de outubro, o Fundo Imobiliário Lote 11 realizou um processo de desinvestimento do grupo Semara, por isso que a gente já teve até o pré-pagamento lá, que gerou um impacto positivo no caixa de aproximadamente 29,5 milhões, mas gerou lá no lote 62, que corresponde à devolução de todo o valor investido,
25 milhões e 49. Então, teve um lucro aqui enorme de 16,6%. Então, esse lucro de 16,5% vai ser repassado, o lote matriz vai repassar, o lote metro quadrado vai repassar para ele. Então, pode vir um bom lucro no futuro nas operações do lote metro quadrado. Então, não é ruim essa aquisição que ele fez. Talvez pior para quem vendeu. O DRE, eles mostram tanto aqui na primeira página do DRE, eles mostram o regime caixa e aqui embaixo o regime competência contábil, que eu prefiro chamar de regime contábil e não regime competência, tá, gente? Que para mim competência também é aqui. Competência é quando você tem um mês. Mas tudo bem, esse é o regime contábil e esse é o regime caixa. Quando a gente olha o regime caixa, ele teve 2.387.000 de receita, vindo a maioria de CRIs. E quando você olha os CRIs, esse 2.360.000 é a menor desde março. É a menor desde março. Ó, que ele fez depois de março, ele ainda tentou fazer uma emissão, captou pouca coisa, mas fez uma emissão, aumentou a quantidade de cotas. Então, logo, e as outras receitas veio 28 mil. Então, logo ele teve, durante o ano, o segundo pior resultado. E mesmo assim teve uma distribuição boa de 12 centavos. Por que será? Ele distribuiu 2.800.000, mais do que o caixa, mais do que ele teve de caixa, utilizando 382 mil reais de reserva. Já utilizou 10 milhões de reais de reserva esse ano, e ele já usou 10 milhões de reserva esse ano, mas por que ele está usando essa reserva? Na verdade, ele também está fazendo igual o TOR de 11, está distribuindo caixa, confiando que o que ele tem de lucro contábil vai compensar isso. Então, a distribuição dele está muito maior do que o resultado do caixa que ele teve no ano. 33 milhões foi a distribuição e 22 milhões foi o resultado do caixa, porque ele está contando com algumas valorizações de CRIs. Se a gente olhar aqui o resultado contábil, a gente já teve uma valorização muito grande aqui nos FIIs. 471 mil. Foi uma valorização contábil, valorizou, mas não gerou caixa porque não vendeu. Provavelmente o metro quadrado foi o responsável por isso. Porque não vendeu. Inclusive, quando a gente olha no ano, é a maior valorização. Só que aí, em termos de reserva de lucro, ele tem uma reserva de lucro de 8 milhões. Perdão, nesse ano de 8 milhões, e ele está com a reserva de lucro de 17 milhões. Então, por que ele distribuiu 10 milhões a mais? Porque ele tem essa reserva de lucro aqui. Só que ele vem distribuindo de reserva de lucro acumulado já 20 milhões, maior do que a reserva de lucro contábil. Se ele está distribuindo mais que o lucro contábil, quer dizer que ele está amortizando, pode-se dizer, o nosso próprio financeiro, do caixa. Pode estar aqui acontecendo alguma coisa que era aquilo que reclamou lá em janeiro a CVM junto ao MXF11, porque a distribuição está maior que a distribuição contábil. A distribuição contábil foi 33 mil, não, mas o total da receita contábil foi 43 mil. Ele ainda 46 mil. Eles ainda, em termos contábil, eles ainda estão tendo um bom resultado. Por isso que eles estão distribuindo. Em termos contábil, eles estão ainda com 17 mil de reserva. A distribuição está sendo contábil, sim, mas está maior que o caixa. Eles estão distribuindo maior que o caixa. Se estão distribuindo maior que o caixa, eles estão pegando aquela parte que é do fundo caixa, está distribuindo e contabilmente está tendo lucro, está tendo reserva, ainda tem 17 milhões para distribuir, porém, tá também assim como está o TOR de 11 distribuindo caixa. Se a gente olhar o caixa, olhando aqui a carteira aqui embaixo, eles ainda estão com caixa de 6%. Se ele ainda continuar, então, sabendo que ele tem um caixa de 6% e pode fazer essa distribuição caixa
contando com esse lucro contábil que vai vir num determinado momento, seja por venda de fundos imobiliários, ou seja por a inflação vai ser desacruada dos papéis, eles podem distribuir novamente esses 12 centavos no próximo mês. Então, eu acho que vai vir essa distribuição de 12 centavos. Eles estão distribuindo caixa, mas eles podem distribuir esse caixa porque eles têm um grande lucro contábil. Que um dia esse lucro contábil vai virar caixa. Espero eu, né? Que vire caixa. A carteira, então, está com 83,9% em CRIs, 10% em FIIs, muita coisa, e 6% em caixa. Também acho muita coisa esses 6% em caixa. O IPCA, a carteira está rendendo IPCA mais 11, IGPM mais 14 e GPDI mais 8. Sendo que 76% é IPCA e tem muito IGPM. E o IGPM ainda está se mantendo negativo, tá? Então, ele tem 20% de IGPM, que pode aí atrapalhar um pouquinho a carteira nesse momento. Mas tem muita inflação acruada, só recebendo juros já está de bom tamanho. Eles trazem aqui alguns com vermelho, e esses com vermelho significam que eles estão com problema, estão abaixo de 100% na razão PMT, e também estão abaixo de 100% no saldo devedor. Os que estão amarelo estão com um ou outro vermelho. Pessoal, eu não vejo tanto problema estar abaixo de 100%, desde que eles consigam sempre pagar e ficar adimplente. E estão conseguindo. Mas, de acordo com o tempo, acredito que pode ir melhorando a cada dia essa carteira. Antes, tem muito amarelinho, principalmente porque está tendo controle da deflação, da inflação, e esse controle da inflação facilita um pouco para ele. Os fundos imobiliários que ele investe é só o XBXO, que é o circuito da madrugada, e o M2, que eles aumentaram a posição nele lá. A maior posição é no XBXO, que não performa. Mas eles deixam bem claro que nesses dois aqui, esses 10% não cobra taxa sobre esses 10%. Pessoal, vou encerrando por aqui. Esse é o vídeo que eu estava querendo trazer para vocês. Ainda acho que esse fundo vai continuar mantendo resultado, mas não pode esquecer que ele tem um certo risco maior que os outros. É uma high yield com muita coisa de multipropriedades, subordinadas, CRIs subordinados na carteira de modo geral. Muito cuidado e cautela a não ter uma posição muito grande nesse fundo. Eu tenho uma posição pequena. Vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.